Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um ESD na TV. Hoje nós estamos aqui com dois amigos muito especiais. O amigo André Siqueira, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar sempre aqui. Maravilha. E o nosso amigo Rafael Alvarenga. Olá, tudo bem? E o nosso assunto é muito bacana. A gente já vai para a primeira pergunta, que vocês vão ficar sabendo o que é e quais são as perguntas. No ESD na TV de hoje, nós trataremos do tema pluralidade dos mundos habitados. E para dar início aos trabalhos, nós estamos aqui com o Geraldo, que ele tem um questionamento sobre esse tema. Geraldo, qual é a sua pergunta? A minha pergunta é muito simples e objetiva. Como se formam os mundos? Simples, objetiva, mas bastante profunda. É com vocês aí no estúdio. E aí? Bastante científica a pergunta do Geraldo. né? Essa é fácil de responder, né? Acho que a maneira mais direta de dizer isso é, Geraldo, não sabemos ainda, Geraldo. Mas existem algumas indicações a respeito disso, né? Os estudos no campo da cosmologia, que é a ciência que estuda o processo de formação dos mundos, diz que a partir do momento em que os elementos do universo se dispersaram a partir da teoria da grande explosão, eles começaram a se condensar e a formar núcleos que orbitavam. Aquilo foi a lei da gravidade, foi fazendo com que eles se aglutinassem e, na medida em que o tempo foi passando, estruturas foram sendo criadas, sempre nos movimentos rotatórios, os menores orbitando em torno dos maiores, e isso fez então com que os mundos, de uma maneira geral, se formassem. Essas são as notícias que nós temos de acordo com os entendimentos da ciência moderna. Se a gente pensa que são as teorias mais modernas, né? A ideia de espaço-tempo, as massas elas deformam o próprio espaço. E por isso esse movimento circular dessas grandes massas. E compreender que a formação dos mundos, a formação dos planetas, ela é algo que ainda acontece no dia a dia. Nós não observamos mais a formação de planetas, porque a escala para se observar uma formação de algo tão grandiosa é em milhões, bilhões de anos. Mas, por exemplo, o próprio planeta Terra. Nós hoje, através dos próprios cálculos da cosmologia, da física, a gente consegue compreender que, quando ele foi formado, havia um planeta irmão, menor, houve um choque entre esses dois planetas, a criação da Lua após esse choque. Todo esse processo é a formação do planeta que a gente chama hoje de Sim. Terra. Nós temos, por exemplo, um cinturão de asteroides que circula aqui no nosso sistema solar. Então a gente não precisa nem ir longe numa outra galáxia, só a gente olhar para o nosso sistema. Nós temos um grande cinturão de asteroides próximos, logo ali em Marte. A ideia é que esse pó, essas pequenas partículas, é que elas vão se agregando, vão formando os planetas. Por si só, isso não permite, por exemplo, a formação de vida, isso não permite necessariamente que orbite uma estrela, mas quando a gente tem essa combinação e um tamanho adequado, porque a gente vai para Plutão, né? Plutão era planeta, E perdeu a categoria, pois é, né? a gente quase viu um planeta deixando de ser, né, destransformação de um planeta. As classificações Isso. diferentes Pois é, que são apenas existem em torno classificações. Mas no livro dos Espíritos e na Gênese, a gente tem algumas explicações que esclarecem um pouquinho também, não tem, André? Temos, e em especial, o processo ele é descrito num capítulo chamado Uranografia Geral, que é um capítulo que foi psicografado por Galileu Galilei, né, sob a pena mediúnica de Camille Flammarion. Esse aonde- nome, né, uranografia, a gente às vezes fica assim, mas é só um outro nome para cosmologia, um outro nome para Exatamente, física. exatamente. E uma coisa interessante é que é neste texto em que os espíritos falam sobre essa disseminação das massas, a aglutinação dos elementos, os movimentos gerais. Então eles dão para a gente uma visão muito ampla a respeito desse processo de formação. E é uma curiosidade sobre esse capítulo, porque a teoria da formação da Lua surgiu pela primeira vez neste capítulo Que legal. de A Gênese, né? É muito interessante. E é muito bacana a gente também perceber toda a dimensão espiritual que tem por trás, né?
A gente pode até dizer, ouvi uma moça falando esses dias como são artistas, né, do mundo espiritual por construírem esculturas tão belas na natureza, com cores tão vivas. Então, o mundo espiritual está agindo intensamente nisso, né, Rafa? No A Caminho da Luz, descreve o movimento dos espíritos crísticos, dos espíritos puros, superiores, comandados por Jesus, moldando o orbe terrestre. Naturalmente, não da forma como nós, tentando trazer para o nosso mundo material, imaginaríamos, né, a mão do Criador ao formar o mundo, mas todo o controle, guiando cometas, guiando as forças celestes para formar o planeta Terra. Né? É interessante a gente destacar a respeito disso, que às vezes os espíritos, ao falarem numa linguagem apropriada, que eles utilizam muitos símbolos para que a gente possa recuperar o que é às vezes indizível do ponto de vista de uma descrição geral. Mas é importante que a gente lembre que nós estamos falando de engenheiros siderais, que da mesma maneira que nós utilizamos as leis que conhecemos da natureza para produzir máquinas extraordinárias, sistemas extremamente complexos, esses engenheiros siderais, denominados por André Luiz como co-criadores em plano maior, quer dizer, espíritos que participam do processo de elaboração das coisas, eles atuam dentro dos limites da natureza, para que a gente também não perceba que há um elemento miraculoso, que há uma coisa extraordinária, passes de mágica no que estão acontecendo. Mas são as inteligências que já se habilitaram no conhecimento da lei universal, atuando sob a superfície dessas leis e auxiliando na elaboração dos mundos, dos sistemas solares, das coisas. Não é bacana. preciso, né, derrogar a lei divina. Pelo contrário. E é tão belo e fantástico no bom sentido imaginar todo elemento que existe, ele passou por uma fornalha, ele teve que passar por uma estrela, ele teve que passar pela explosão daquela estrela por uma supernova ou algo semelhante, para que possa ter sido formado. Se a gente consulta a tabela periódica, nós vamos encontrar hidrogênio e hélio como os elementos mais leves, os mais simples, e daí toda a sequência. Todo elemento dali teve que passar por essa transformação. O nosso Sol está aí fazendo isso hoje, né? Essa reação transformando hidrogênio em hélio, mas daqui a pouquinho a gente tem estrela que tem ferro, tem estrela que tem outros elementos. Então todo o material hoje que forma o planeta Terra veio também de uma estrela, os nossos corpos vieram de estrelas, e só esse conhecimento, que é científico, já é tão fantástico, já é tão maravilhoso, completamente desnecessária explicação mágica, né? Com certeza. É muito bacana. No livro, me corrijam se eu estiver errado, mas Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê ali Jesus com espíritos, né, que organizam a parte social do planeta, a parte geográfica. Então tem esses espíritos que são responsáveis por estar cuidando disso, e a gente acredita também que, do ponto de vista do sistema solar, né, de outros planetas, hajam outros espíritos responsáveis por esses orbes, né? Responsáveis por esses orbes e que atuam influenciando os que estão atuando também do lado de cá. Então é importante que a gente lembre que o processo de desenvolvimento da vida, do aprendizado desses sistemas de elaboração é um trabalho de colaboração entre nós, o Criador, os espíritos superiores, e que todos esses elementos fazem parte da construção da escola da vida, onde nós estamos matriculados. Se a gente for pensar como criação de mundos, também a criação da sua função, porque os planetas não existem só para alegrar a visão. Então, essa parte de criação social, antropológica, toda a biologia dos planetas entra na sua criação, sempre direcionado para uma inteligência superior. E fazendo destaque que os mundos, quando eles são criados, eles são feitos numa escala de tempo muito gigantesca, né? São elementos que às vezes a gente não consegue conceber exatamente o que acontece por trás disso, mas que são oficinas elaboradas para o desempenho de determinados papéis
dentro da composição que se faz no conjunto da chamada orquestra do universo. Né? Que maravilha, gente. Eu vou chamar as nossas próximas perguntas. A gente vai para um breve intervalo e quando voltar a gente conversa um pouquinho mais, pode ser? Então vamos agora com o Repórter Júnior. Bem, estava eu aqui hoje com os meus botões, andando pela FEB e me questionando sobre o tema pluralidade dos mundos habitados. Até que andando por aqui eu encontrei esse lindo casal aqui, o João Pedro e a Aldrine, que eles têm perguntas sobre o tema pluralidade dos mundos habitados. Casal, qual é a pergunta? Todos os mundos são habitados? E quando a vida começou na Terra? E aí? Eu não sei responder. É com vocês. Maravilha. Gente, nós vamos agora para um breve intervalo e já já nós voltamos com as respostas dessas perguntas. Até lá! Estamos de volta aqui com os nossos amigos André e Rafael. E eu vou refazer as perguntas para a gente lembrar um pouquinho, tá bom? Olha, o João Pedro perguntou, todos os mundos são habitados? Vamos começar por aí, que já tem muita coisa para a gente conversar, né? Tem bastante. Há várias formas de se habitar esses planetas, esses mundos. E eu vou até fazer uma diferenciação que eu entendo que está naquela pergunta. Se todos os mundos são habitados por alguma forma de vida, se todos os mundos são habitados por seres inteligentes, portanto, seres humanos, lembrando que humanos não são só os que vivem na Terra, é qualquer espírito com E maiúsculo, né? Me refiro àqueles espíritos que vão ver a Deus. E se todos os mundos são habitados por humanos encarnados. Então eu entendo que naquela pergunta está todo um pouquinho disso tudo. Né? E é bacana que hoje em dia a ciência atual ela busca vida, mas não vida como espíritos encarnados, por exemplo. Ela busca uma vida bacteriana, alguma suspeita que possa ter tido vida, mas a codificação e os livros psicografados vêm trazer a visão da vida espiritual, que também acontece nos outros planetas, André? Acho que é importante a gente voltar ao ponto destacado pelo Rafael, quando ele comenta sobre os diferentes tipos de habitação. Veja que para alguém que não conhecesse a expressão da vida e de repente se deparasse com um dos nossos robôs, acharia que está diante de um ser vivo, né, sobre determinados critérios. Então, acho que é importante a gente posicionar primeiro nos fundamentos, ok? A vida, ela é compreendida na atualidade como um conjunto de características que se expressam através de um fenômeno chamado autopoiese, quer dizer, é um sistema químico que é capaz de ter uma interação, uma troca de energia, porque ele se sustenta, depois ele se recompõe, então ele tem uma estrutura que se recompõe com isso, e ele é capaz de uma coisa importante, ele é capaz de representar nele elementos da realidade. Portanto, o sistema vivo ele é caracterizado pela possibilidade de conhecer as coisas. Quando nós entendemos a vida deste ponto de vista biológico, não parece que a gente, no momento, no atual contexto da pesquisa científica, a gente ainda não tem evidências de que este tipo de vida foi identificado. O que há? Há uma especulação de natureza puramente probabilística que é, dado a infinidade de mundos, a infinidade de possibilidades, a matemática diz, olha, deve ter vida em inúmeros outros lugares, por conta das condições que se estabelecem, por conta dos elementos que põem. Entretanto, do ponto de vista da verificação deste fenômeno, isso ainda não aconteceu. Até porque nós procuramos no nosso padrão de vida, né? Perfeitamente. Não temos compreensão de outros padrões que podem se aplicar. A gente está procurando né? aquilo que nós entendemos como vida. Agora, este é o ponto de vista, digamos assim, de natureza da ciência do dia a dia. À luz da doutrina espírita, quando nós entendemos os espíritos,
Quando nós entendemos a outra dimensão, aí a gente vai perceber o seguinte. Primeiro, onde os espíritos podem estar? Eles podem estar no universo inteiro. Os espíritos precisam de um planeta para habitarem? Não necessariamente. Então, há uma diferença dentro desses conceitos e que, de novo, se a gente raciocina por indução, a gente vai perceber, sim, os planetas são habitados. Cabe uma coisa importante, que é a gente situar que no contexto da doutrina espírita há uma observação sobre como os espíritos, eles aprendem com isso. Se me permitirem uma digressão, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra em que o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, ele tenta trazer a visão do Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo, ele monta uma estrutura de capítulos em que ele diz assim, ele pega a primeira frase de Jesus, não vim destruir a lei, para situar de que nós, como espíritos, somos aprendizes de uma lei que existe no universo. Depois ele diz que esta lei que vige no universo, ela não se aplica apenas ao planeta Terra. Ela não é aplicada ao nosso dia a dia. Então, ele fala sobre as muitas moradas na casa do Pai. E essa ideia das muitas moradas é importante que a gente perceba, porque elas são moradas físicas, elas são moradas espirituais, elas são moradas psicológicas. Ele até continua falando assim, olha, e se fosse diferente, já sabendo que esse é um assunto polêmico, que incomoda, aguça a nossa curiosidade, se fosse diferente eu teria dito. Então fiquem tranquilos, ó, são muitas moradas mesmo. E essas moradas é muito interessante que a gente perceba, porque são moradas para o quê? É importante que à luz da doutrina espírita nós entendamos. Nós somos espíritos em progresso. Nós nos desenvolvemos dentro do fenômeno da vida, com a assimilação da autopoiese, da assimilação do conhecimento, nós inscrevemos a lei divina em nossas estruturas e vamos exercitando o aprendizado dela. Ora, isso não se completa na Terra. Isso não se completa em uma única existência. Também não se começa aqui. Né? E também não se começa aqui. Então, os espíritos nos esclarecem que existem, didaticamente, 5 categorias de mundos que eles classificam muito genericamente. A gente não pode tomar isso como sendo, olha, tem lá no mundo uma tabela classificando aquilo, mas são classificações conceituais ditas. Os mundos primitivos, aonde acontecem as primeiras experiências de aprendizado dos espíritos. Que nós já vencemos. Que nós já vencemos. Em tese. Nós, os espíritos que habitam o planeta Terra, exatamente. Em tese, nós já vencemos isso. Né? Eu digo em tese porque a gente vê na Terra ainda elementos muito dispersos, muito diferenciados. Mas em tese, nós já vencemos que era uma isso. realidade muito mais presente na época da codificação, que cabe até aquela nota explicativa no final de cada um dos livros do Pentateuco, os 5 livros básicos da doutrina espírita, mostrando que quando Kardec se refere a povos primitivos, era realmente muito mais comum as estruturas mais simplórias em termos sociais na época da codificação do que são hoje, e também para mostrar que não tem nada de eurocentrismo, né? Assim, que a nossa cultura é melhor do que as outras, mas mostrando que há sim um grau de complexidade, um grau de proteção às liberdades individuais que vai progredindo conforme a cultura. E uma mudança disso. Então, nos mundos primitivos acontece isso. A segunda categoria que eles falam é uma categoria chamada os mundos de provas e de expiações, aonde os espíritos agora, já que eles aprenderam alguma coisa, eles se submetem aos testes para verificar que eles aprenderam e quando falham, eles precisam recuperar aquilo que falharam. Então, eles voltam para refazer o que erraram e serem submetidos a novas provas. Semelhante a uma escola. Igual uma escola. Veja, nós estamos fazendo uma comparação didática. Então, esse é o momento que nós estamos. Nós estamos vivendo num mundo de provas e de expiações. Eles classificam uma terceira categoria de mundos que são os chamados mundos de regeneração. Nos mundos de regeneração, a própria palavra ela diz isso, são mundos em que as pessoas que agora
desejam o comportamento do bem, entendido o bem como a conformidade com a lei natural, o entendimento dessa lei, o estabelecimento da convivência pacífica, o anseio do bem-estar comum. Porque tem, ao mesmo tempo, uma classificação básica das categorias dos espíritos, que a gente teria 3 ordens. A primeira são aqueles espíritos imperfeitos. Eles são típicos desses 2 primeiros grupos de planetas. Então, voltando naquela pergunta, né, se todos os mundos são habitados, a gente poderia pensar, olha, nesses 2 tipos primeiros de planetas, vai ter principalmente esses espíritos imperfeitos. Depois a gente entra numa outra grande categoria, que são esses espíritos que eles querem fazer o bem, eles têm esse desejo. A maior parte de suas preocupações são voltadas para o bem. E a terceira categoria, mas ainda falta um pouquinho falar dos planetas aí, que são esses espíritos puros, esses espíritos bem adiantados. E dentro dessas categorias a gente volta então. Os primitivos, os de prova e expiação, os de regeneração. Ótimo. Quando a gente passa por essa categoria, aparecem os mundos ditosos, que são os mundos em que o bem prevalece. Olha a situação que a gente tem. E por fim, os chamados mundos celestes, que são mundos onde a felicidade reina, porque lá os espíritos são espíritos puros, em conhecimento, em moralidade. Então, essas são as categorias que se colocam no processo de formação. E onde estão esses mundos? Espalhados por aqui. Espalhados por aí. A codificação ela é rica, as obras complementares são ricas de vários exemplos, de vários contos que se passam nesses outros planetas ou contando sobre a relação desses outros planetas com a gente. A outra pergunta que a moça fez é quando surgiu a vida na Terra, e por sorte, os próprios espíritos já são muito precisos em responder isso. Não fiquem se aventurando de querer responder isso com precisão, porque qualquer cálculo que nós possamos fazer na Terra é um cálculo mágico, é uma miríade. Nós não temos condição de estabelecer quando a vida surgiu na Terra, com certeza. Como o planeta Terra já passou por várias transformações, nós imaginamos que, considerando que o planeta Terra tem 4,5 bi, 4,6 bi as estimativas. que a vida surgiu aí há 1 bi. Os números eles dizem assim, ó, eles dizem que a Terra tendo 4,6 bilhões de anos, a vida na Terra ela surgiu entre 3,5 e 3,8 bilhões. Quer dizer, é um intervalo gigante, enorme, porque a gente não consegue precisar. Aí alguém pergunta assim, mas como é que se sabe que a vida surgiu nesse período? Porque os registros geológicos que se identificam elementos vivos datam aquilo em um determinado período. Por isso, a estimativa de que nós estamos com a vida surgindo aproximadamente dentro daqueles períodos específicos. Mas eu vou interromper você rapidinho, Rafael, para a gente fazer um breve intervalo. Segura aí, a gente vai voltar e vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Já já a gente volta com mais estudo, com mais ESG na TV. Olá, amigos e amigas, nós voltamos agora com o terceiro e último bloco. Nós estávamos comentando sobre a criação da vida na Terra, como ela surgiu, né, Rafa? Como é que foi esse processo? Rafael, você vê como esse assunto instiga, né? A gente sempre tem mais algum ponto para trazer. Se a gente for ainda do ponto de vista geológico, a gente não está cruzando tanto ainda com o espiritismo, nós sabemos que todo o planeta Terra ele já foi liquefeito. Então, depois do choque, né, com a Terra, com esse planeta irmão, toda a Terra foi liquefeita. Então, qualquer registro de qualquer civilização que já tenha existido, ou de qualquer forma de vida, não estou nem falando que já existia espírito com E maiúsculo na Terra, foi apagado. Então, nós não conseguimos afirmar com precisão essas datas. Mas se a gente for falar agora do ponto de vista espírita, e mesmo religioso, pegando a Gênese, nós conseguimos fazer, usando a metáfora da criação e comparando com o que é relatado na Gênese, e inclusive no Livro dos Espíritos, nós temos a ideia de que a Terra foi semeada por vida. Então, uma vez que o orbe
já tinha sua formação básica concluída, nós sabemos, por exemplo, que tivemos chuvas de cometas, de meteoros trazendo água para a Terra. A incidência tardia, né, que novamente leva a uma série de extinções e a criação da vida. Isso, Rafael, se você me permite, ainda é uma temática recorrente na pesquisa, que é a chamada teoria da panspermia, de que a vida teria vindo de fora para cá. Vindo de fora. Aquelas pesquisas, quando nós conseguimos colocar uma sonda em um cometa para tentar verificar se no cometa existiam elementos. Então, essas algum são aminoácido, questões, alguma proteína para... Elas estão aí, elas ainda fazem parte da nossa investigação. Mas antes de prosseguir com isso, eu acho que é muito importante a gente voltar para as escalas de tempo que estão envolvidas com isso, porque às vezes a gente não presta atenção para isso. Olha, quando a gente está falando que a Terra foi formada há 4,6 bilhões de anos e que a vida teria surgido, o número mais próximo, 3,6 bilhões de anos, nós temos 1 bilhão de anos do qual a gente tem assim, não havia processo de vida. Quando você faz essa comparação e diz assim, tá bom, então 3,6 bilhões de anos surgiu a vida na Terra. E o ser humano, que começa a tentar entender isso, ele surgiu num período que não dá para a gente trabalhar com isso. O Carl Sagan, quando ele faz a proposta de reduzir isso a um calendário cósmico, e a proposta dele é assim, vamos fazer de conta que o universo surgiu no primeiro instante do dia 1º de janeiro do nosso ano cósmico. Ok? Vamos fazer de conta que aconteceu isso. Bom, a Terra, ela veio aparecer em agosto deste ano. Em agosto surgiu a Terra. Aproximadamente em novembro surgiu a vida. Olha que é um negócio fora de série. E o homem, ele veio aparecer faltando 1 minuto para terminar o dia 31 de dezembro do nosso ano. Então, você imagina... Isso ajuda muito, né? A entender o que a entender é quais são as dimensões que a gente está falando. E isso porque nós estamos falando dos elementos que tocam a nossa sensibilidade direta. Porque a nossa ciência, ela depende disso, né? Ela o fenômeno científico depende dos nossos sentidos para poder ser estudado. Dos ferramentais que a gente tem, do fenômeno que a gente avalia. E é muito bacana quando a gente vê lá no A Caminho da Luz, né? Quando tem aquela uma das primeiras partes do livro do Emmanuel, né? Que fala que Deus deu aquela bola de fogo que era a Terra para Jesus, né? Cuidar e criar todo esse processo. E daí a gente vê, a gente sai mais um pouco do ponto científico e vem para um outro ponto amoroso, né? Do amor de Jesus, de criar isso com tanta paciência, com tanto carinho, essa escola para que nós estivéssemos aqui hoje, nessa possibilidade de aprender e sermos melhores, né? Então esse carinho da espiritualidade é muito bonito, né? Esse é o aspecto que a gente precisa trabalhar quando nós lemos a literatura espírita, que é assim, o espiritismo, ele estando a par com a ciência, ele vai naturalmente ler as referências que a ciência nos dá, mas nós temos outras informações, que são a dos espíritos, apresentando para a gente o processo de surgimento da vida, não como um processo qualquer, mas como um processo de criação de uma escola de engrandecimento das almas. E naquela escalada entre os planetas, que a gente fez aquela comparação com a escala espírita, a segunda ordem, a ordem dos superiores, eles vão ser caracterizados tanto pelo aspecto de bondade, de benevolência, quanto pelo aspecto da busca pelo conhecimento. Porque a gente tem que lembrar que a lei de Deus é uma só. Sendo uma só, as suas verdades físicas, estudadas principalmente pela ciência, e suas verdades morais, elas precisam caminhar em conjunto. Na hora que a gente começa a discutir a origem da vida, às vezes a religião ela se enfraquece por querer dizer que as verdades científicas não são verdadeiras, e são. Por isso esses dois assuntos precisam casar juntos. A gente começa a perceber o amor de Deus, o amor desses espíritos que nos guiam, na hora que percebemos como é fantástico por si só a análise material. Ela já é fantástica. Imaginar como tudo isso pode ser criado.
E ainda no ponto que ela perguntou, quando a vida surgiu, já que a gente está falando da vida humana, a gente tem que pensar, a vida humana ela existia, de certa medida, na Terra desde o início da sua criação, já que haviam aqueles espíritos superiores que estavam co-criando o Do ponto de planeta. vista espiritual, Pronto. a vida humana não começa na Terra. Perfeito. A Terra é um espaço para a continuidade das experiências. Mas do ponto de vista dos físico, a espíritos. gente teve aquela escalada mesmo? Como é que foi isso, mais ou menos? Pois é, o planeta ele foi se esfriando, né? Como é que a gente calcula, por exemplo, uma vez eu vi na televisão alguém falando assim, o pessoal foi com esses cálculos, como é que eles inventam isso? Eles estavam lá para medir? Mas a gente consegue saber, gente, pela velocidade de rotação, pela temperatura da Terra, pela posição em que a Terra está, porque ela vai girando, mas ela também vai se afastando. Tudo isso a gente consegue fazer o cálculo para frente e para trás. E pela medição, existe um ruído de fundo, né, que os cosmólogos têm esses cálculos um pouco mais elaborados, que não vem ao caso da gente detalhar aqui, mas são instrumentos muito precisos, há uma matemática muito precisa para fazer essas estimativas. Mas eu entendo que, à luz da doutrina espírita, acho que já está na hora da gente parar de se perguntar simplesmente como a vida surgiu e passar a perguntar por que ela surgiu. Porque, às vezes, nós nos esquecemos desse detalhe importante. O porquê da experiência da vida na Terra. O porquê da necessidade desse espaço de aprendizado aonde o espírito mergulha na carne, cria novos hábitos, assimila a lei natural e dentro daquela escala dos espíritos que progridem, é importante nós reconhecermos que no atual estágio do desenvolvimento do nosso planeta, nós ainda somos almas que estamos buscando o conhecimento e que estamos necessitadas da vivência do que nós conhecemos. A Terra encontra-se hoje num momento crucial de sua história porque contrastam o volume dos nossos conhecimentos com as nossas profundas necessidades de vivência do que nós já sabemos. Se aquela pergunta fosse no sentido de, ok, a gente entendeu que sempre teve espíritos, porque não começa aqui, mas o grosso da humanidade que está no planeta Terra, esse bolão que está aí, a maior parte está aí, ralando nesse planeta, as sucessivas encarnações são por aí. Quando é que esse pessoal chegou? Aí tem 2 ou 3 livros, né, que são muito importantes de serem lidos porque eles vão aprofundar. Você vê, a gente está gastando o programa de hoje todo, né, se aprofundando nesse tema e nós não vamos conseguir fechar. Né? É A Caminho da Luz, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e Evolução em o Dois Evolução Mundos. em Dois Mundos. São 3 obras que mostram para a gente o paralelismo entre as formações físicas, os impactos espirituais, as intervenções entre os elementos que estão postos e a coordenação. Perfeito. É isso. Ele vai conseguir mostrar os outros seres humanos que vieram, em que momento que vieram. Quer dizer, então, que tem ser humano aqui que veio de outros planetas? Nós temos vários exemplos na literatura falando disso, mas há aquelas primeiras raças, as chamadas raças adâmicas, que elas vieram impulsionar o desenvolvimento humano na Terra. Vieram como espíritos reencarnando ou vieram de uma maneira de fora? Perfeito. O Chico Xavier ele sai dessa muito bem, lá no Pinga Fogo, ainda lá em 70, né, na década de 70. A parte das viagens interplanetárias, a gente vai deixar para a ciência um dia explorar isso. Os espíritos que vieram para cá, eles vieram como espíritos desencarnados, para reencarnar. Há uma extrapolação, um aprofundamento em alguns livros, indicando que os cometas seriam formas de transporte dos espíritos. Mas sem polemizar em relação a isso, o que nós podemos afirmar com bastante tranquilidade é que os espíritos, quando vêm para cá, eles vêm desencarnados, eles vão encarnar na Terra. Rafael, importa a gente considerar que, apesar das, eu chamo, especulações de que os cometas serviriam para isso, os espíritos eles se movem à velocidade do pensamento. Perfeito. Né? Onde eles o pensamento está, onde o trabalham coração com isso. está. Isso. Então, mas o importante é, esses espíritos vieram para a Terra
como alunos avançados em outra escola e que agora entraram na nossa sala de aula, trazendo seus conhecimentos e compartilhando conosco novas ideias. Mas nem todo espírito pode ir onde quer. Então, a depender do grau de evolução, eles têm que ser conduzidos. É uma liberdade relativa, né? Gente, eu vou convidar vocês para ficar para um próximo programa para a gente conversar um pouquinho mais e a gente vai encerrar esse ESG na TV. Muito grato por você estar aqui conosco, vendo essa conversa, ouvindo também. E você pode rever este programa no nosso canal Gotas de Luz. Mais uma vez, nós te agradecemos e até a próxima.